Deixa eu só te mostrar como o espírito de religiosidade ele é sutil. Porque enquanto eu falo de uma igreja que sentou numa posição confortável e diz, eu não faço isso, eu não faço aquilo, você está pensando em pessoas religiosas. Deixa eu te falar que, cara, isso pode estar dentro de cada um aqui dentro. Do mal maluco aqui dentro, isso pode já estar. Eu sou acostumado a ministrar com jovens. Vou a muitas reuniões de jovens. Aquelas que rolam um microfone na mão da galera. O pastor Ronaldo deve passar por várias dessas, né? Assim, bota o microfone na mão da galera, o pessoal faz pergunta. Eu acho legal pra caramba, porque é uma oportunidade de eu saber o que as pessoas estão pensando e querem saber, enfim. É bem divertido. Eu acho maravilhoso, porque começa meio travado, todo mundo com vergonha de fazer pergunta. Daqui a pouco, quando alguém que está liderando fala, agora a gente tem que acabar, todo mundo, não, mas aí o negócio se deixasse, era 3 dias de pergunta. Mas é muito engraçado, assim, ele está acostumado, porque sempre vem, quando é bilhetinho, por exemplo, tá? Sempre vem a irmã que está com os bilhetes na mão e fala, Rodolfo, a primeira pergunta, bom, são umas 5, 6 iguais, então eu vou fazer uma em nome de todo mundo. E tatuagem, Rodolfo, o que é que você acha? É a primeira pergunta. É a primeira, de cara, na tora. E aí, a gente já fica ligado, por que perguntaram isso? Tem que ter misericórdia, poxa. Vai ver o menino que fez a pergunta. Ele já fez a pergunta outras vezes para um monte de gente. Ele perguntou para a avó. E a avó disse que ele ia para o inferno. Aí ele perguntou para a mãe. A mãe disse, ouça sua avó. Aí ele perguntou para o pastor. O pastor fez uma cara que ele saiu correndo antes de ouvir a resposta. Aí, de repente, o pastor, que é o pastor da avó e da mãe, convidou um pregador todo tatuado para pregar na igreja. E ele tem a oportunidade de, na frente de todo mundo, diante de uma grande nuvem de testemunhas, perguntar para o pastor, para o pregador, que o pastor convidou, o que é que o pastor tatuado vai falar de tatuagem. E, cara, eu preciso confessar, eu já falei muita besteira respondendo isso. Porque às vezes teu dia é mau. Teu dia é mau. Tem um dia que você está meio atravessado, você acordou atravessado. Quando eu acordo atravessado, meu irmão, minhas respostas saem tipo de um cangaceiro gospel. Já falei muita besteira. Eu estou tentando ser mais crente. Mas brincadeiras à parte, eu preciso entender que tem coisas que Deus pediu para mim. E eu conto meu testemunho. Como eu contei para vocês, eu fui evangelizado por um monte de irmãzinha super pentecostal. E era demais, porque desde a primeira reunião que eu fui com elas, Deus falava alguma coisa. Irmão, Deus está mandando dizer que tá. Eu chorava. Aí vinha na outra reunião, assim diz o Senhor, e No dia que eu fui curado, a irmã falou, o Senhor Jesus está mandando dizer. Foi assim que eu tinha uma enfermidade, eu não sabia o que eu era. E olha como é que eu fui curado. A irmã estava orando por mim, ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Fui doido, porque ela não foi orar por cura, ela só me deu um recado. Ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que Ele já está te curando disso, daquilo, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama. Ou seja, eu nasci para Cristo num ambiente em que Deus fala, e muito. E eu ficava agoniado, porque não falava comigo. Era com elas o tempo inteiro, só com elas. Poxa, era Deus falando com as irmãs, Deus falando com as irmãs. E tem muita gente que trava nesse estilo de vida, de tipo assim, ficar caçando profeta de um lado para o outro. O que é que Deus tem para falar para mim? Meu irmão, já é tempo de você estar ouvindo Deus. Eu sei que a primeira vez que Deus falou comigo, eu estava num banheiro na frente do espelho. Aquela época eu entrei numa crise de identidade, que foi a época que mais me tatuei. Eu estava na frente do espelho escolhendo aonde eu ia tatuar naquele dia. Eu estava na frente do espelho, pensando nesse braço, no outro, termino essa, faço aquela, como é que eu faço? E de repente no meu coração, eu não estava orando, não estava nada, no meu coração, uma voz suave.
chega. E tomou, a atmosfera daquele banheiro mudou, cara. De repente, aquele cara que estava noiado atrás, de onde é que eu faço, daqui a pouco eu falei, uau! Falei, essa não é a minha voz? Essa voz não é do capeta, de jeito nenhum. Deus falou comigo, cara. Cara, Deus falou comigo. Que nem ele fala com as irmãs. Ele falou comigo. Deus falou comigo. Pastor, Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo. Tá, fala logo o que ele falou com você. Cara, ele falou, chega. Mas chega por quê? Pra minha tatu, cara. Aí o cara fica, cara, você tá mal então, hein? Você não pode mais tatuar. Então quer dizer que você não pode mais tatuar? Cara, poder eu posso, mas eu preferi crer que ele falou comigo. E ele falou comigo. E o que ele disse foi, chega. Ele me mostrou a vontade dele para mim. Ele me pediu algo. De eu ter oportunidade de dar uma resposta para ele, cara. Foi isso que ele me falou. Ele falou, chega. Qual é a resposta que eu vou dar para o chega que ele disse? É chega, acabou. Mas você não gostava? Cara, eu gostava, mas eu amei. Você está entendendo? Eu gostava de uma coisa e eu amei a outra. Eu amei ouvir a voz de Deus, cara. Eu amei, mexeu comigo. Eu falei, cara, isso é muito doido. Como que pode? Eu estava querendo fazer, daqui a pouco vem uma voz que me diz, chega, e eu amei. É porque veio dele, cara. Veio uma paz. E a Bíblia diz, seja a paz de Deus o teu juízo. Quando a paz de Deus vem sobre você, pronto, você estava na confusão, a paz dele veio, brother, era ele mesmo. Então eu parei. Aí o menino que fez a pergunta, era a minha última chance. Pô, não fica triste comigo. Mas sabe o que eu pensei? Eu só estou dando um exemplo, amém, querido? Estou pregando legalismo, nem isso, nem aquilo. Vai orar. Eu estou dizendo o seguinte, a galera muito doida também está que nem a igreja sentada. Eu não faço isso, então está preocupado em não fazer. Eu posso ou não posso. Sabe o que é? Vamos ser sinceros. Ele nos transportou do império das trevas para o reino de seu Filho amado. Ele te fez uma nova criatura. E você está tentando negociar com o Senhor. Vem cá, Senhor, mas eu posso trazer um negocinho lá da... Não vou dizer, não quero jogar um peso sobre você, mas tipo, você está querendo trazer alguma coisa do seu velho eu para cá. E Jesus está falando, cara, tem tanta coisa mais interessante do lado de cá, porque você está preocupado com as coisas que você gostava antes, que você fazia antes. Tipo, não quero dizer pode, não pode, eu não quero bater martelo, eu não sou Deus para dizer isso. Só que eu quero dizer é, vamos nos preocupar em saber o que Ele quer que a gente faça, ao invés de simplesmente a gente tomar a mesma atitude religiosa de eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Tem coisa para a gente fazer. Tem coisa para a gente fazer. E o esforço para saber o que fazer é o mesmo, ou talvez até menos, do esforço que você tem que fazer para saber o que você pode ou não pode fazer. Porque o Espírito vai testificar dentro de você, querido. Se Deus quiser que você faça alguma coisa, Ele vai te impulsionar para isso. Aí eu brinco às vezes quando eu falo com jovens, os que me perguntam sobre tatu, né? Eu falo, cara, você já viu Jesus falar de tatu alguma vez na Bíblia? Jesus falou alguma coisa de tatu na Bíblia? Jesus falou? Não. Falou ou não falou? Não falou. Porque Ele tinha mais o que fazer, brother. Tinha mais o que fazer, brother. Ele estava preocupado com outras coisas. Tinha 3 anos para mudar a humanidade. Vamos ganhar tempo, vamos acelerar, meu. Vamos para frente. Você está preocupado em... E Jesus está falando, vem, vem. Você sabia que quando Jesus chamou Pedro, Jesus não mandou Pedro largar o barco e a rede? Pedro não pegou nada naquela noite, Jesus pregou do barco dele e falou, Pedro, agora vai pescar. E Pedro falou, olha, eu não peguei nada, mas por causa da tua palavra eu vou. E ele foi. E da pior noite de pesca, ele foi para a melhor dia de pesca da vida dele. Era tanto peixe que o barco quase afundava. Todo mundo ficou doido com os peixes, menos Pedro.
Foi o dia de maior prosperidade no negócio de Pedro, na história. E Pedro não estava mais nem aí com peixe. Ele veio rastejando aos pés de Jesus. E disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro está falando para Jesus, não fica perto de mim porque tu és santo, eu não. E Jesus está falando, não tenha medo. A partir de hoje, tu serás pescador de homens. Vem e me segue. Qual foi a direção? Vem e me segue. Aí diz a Bíblia, então Pedro, abandonando tudo, foi até Jesus. Quem abandonou foi Pedro. Não foi Jesus que mandou, larga esse barco do demônio, essa rede do capeta. Não, Jesus não falou nada disso. Ele só falou, vem e me segue, cara. Faz as contas. Como é que você vai vir me seguir? Pedro olhou para o trambolho que era aquilo e falou, tchau, meu. Ele me chamou para ser uma coisa que eu nem sei o que é, como é que é pescador de homem, sei lá o que é, mas ele chamou. Ele chamou. Cara, ele chamou, é mais... Nem sempre a gente vai entender tudo, querido. Pedro, olha, Pedro é demais, cara, eu amo Pedro. Quando a multidão se ajuntou atrás de pão e peixe, Jesus sabia, esses caras só querem encher o bucho. Ele deu uma lapada, ele largou uma daquelas que é uma peneira. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. Ele deu-lhe, com os dois pés no meio. Aí diz que o povo diz, quem pode ouvir um discurso duro como esse? E a partir daquele dia, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. A porta está aberta, Jesus não saiu choramingando, vem aqui, não. Jesus virou para os que ficaram e falou, vocês não querem ir embora também não? Olha o que Pedro fala, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. O lindo é que Pedro também não entendeu nada daquele discurso. Ele não entendeu nada, mas veio de Jesus. O que vem dele. Cara, pega, recebe, guarda, obedece. Lá na frente você vai entender. Aquele texto de Isaías, amor, que eu pedi para você olhar. Isaías 43. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, para que vós sois minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. Ele fala assim, para que saibais, creiais e entendais que eu sou o Senhor. É alguma coisa assim. Você sabe, você tem informação. Você crê, então você toma uma atitude em relação à informação que você tem. E quando você anda por isso, você entende depois, cara. Você não vai ficar sem entender, fica tranquilo. Você vai entender, mas você vai tomar uma atitude primeiro. Eu quero ser uma igreja ativa. Uma igreja que obedece o que Jesus mandou. Uma igreja que faz o que Ele mandou. Sabe, porque tem um mundo lá fora que, na boa, você simplesmente não fazendo nada não é nada atraente. Você fazendo alguma coisa, sim é. Você se separando deles porque eles são do diabo, não é atraente. Você indo até eles e amando, isso quebra barreiras, cara. Você precisa fazer alguma coisa. Jesus está chamando a gente para fazer algo. E toda vez que você fizer algo que o Senhor te pediu, Ele te dá uma recompensa na hora. Porque essa atitude sua é reconhecida no céu como amor a Deus. E no momento que você toma a atitude de obedecer o que Jesus te pediu, você foi transportado para cada vez mais perto dele. E aí o Pai ama isso. E Jesus ama muito tudo isso. E há uma manifestação do Senhor. Cara, quando você faz a vontade de Deus, a pessoa mais feliz no lugar é você. Porque você experimenta algo da parte de Deus. Tem alguns exemplos que eu acho maravilhosos. Pastor, passei um pouquinho, posso mais 5 minutinhos? Tranquilo. Me perdoem, amém? Eu tenho problema. Meu Deus é eterno, então eu tenho problema com horário. Caô gospel, né? Meu Deus. Horrível. Olha isso. Quando Saulo teve o seu encontro com o Senhor, ele viu um esplendor que ofuscou a luz do sol. Ele caiu do cavalo. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo responde assim, quem és tu, Senhor? Isso é louco, porque Saulo estudou Deus a vida inteira. E ele sabia que era Deus que estava falando com ele, mas ele não sabia quem Deus era. Quem és tu, Senhor? Ai,
Tipo, tudo que eu vivi até hoje foi uma religião. Começou agora. Quem és tu, Senhor? Eu sei que é Deus, mas não sei quem Deus é. Aí Deus se apresenta. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ai! Que queres que eu faça? Saulo virou a casaca na hora. Que queres que eu faça? Ele agora é servo. Jesus fala, entra na cidade e lá te dirão tudo o que convém fazer. Jesus podia falar para ele, né? Não, tem um mistério aí. Entra na cidade. Saulo ficou cego. 3 dias jejuando, orando e cego. Na cidade tinha um discípulo chamado Ananias. E Jesus aparece para Ananias em visão. Ele diz, Ananias, e Ananias já tinha um relacionamento bem diferente do que Saulo. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Beleza? Tipo, a gente troca ideia o tempo inteiro. Entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas, por um certo homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, que ele está orando nessa hora, e ele viu que um homem chamado Ananias entrava e orava por ele. E Ananias, mas Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse cara, esse cara é muita treta, esse cara é complicado. E Deus fala para ele, vai porque esse é para mim um vaso escolhido. Ananias vai, olha a doideira. Você sabe que Saulo vai ser abençoado, você conhece a história, amém? Mas olha a experiência de Ananias. Deus aparece para Ananias, vai, entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas, por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. É muita informação, anota tudo, brother. Então ele vai andando na rua, rua direita, não é que tem mesmo. Entra na rua direita, Judas, aqui. Meu Deus, tem uma casa de Judas mesmo. Tem alguém chamado Saulo aí, o de Tarso, está aqui, meu Deus. Ananias deve ter enlouquecido, falou, cara, Deus falou comigo, velho. E o louco é isso, Ananias, tu tem que ir. Porque Deus apareceu para Saulo, mostrando Ananias, antes de perguntar para Ananias se ele ia. Então tu tem que ir. Ele está orando e ele viu um homem chamado Ananias entrando. Então, tu é Ananias que vai. Eu não vou arrumar outro Ananias. Não dá para mandar um anjo e falar, Saulo, aguenta mais um pouco, porque Ananias, aquele não deu, vou descolar outro. Espera aí. Você está entendendo que as coisas de Deus são assim, cara? Qual foi o mandamento de Jesus para Ananias naquele dia? Vai até uma rua, procura por uma casa que tem um homem orando. Ora por ele. Esse é o mandamento de Jesus. A Bíblia não fala do tamanho da alegria que Ananias sentiu de encontrar Saulo de Tarso orando na casa de Judas, na rua chamada direita. Mas você pode imaginar que isso é uau! Isso deixa o cara louco. Filipe nunca tinha sido transladado na vida até ele obedecer uma ordem de Jesus. Filipe está lá, de boa. Jesus fala, vai para uma estrada deserta. Meu Deus, o que eu vou fazer na estrada deserta? Fica lá, passa um eunuco na carruagem, lendo Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? Não, ninguém me ensina, posso explicar? Estava lendo justo uma passagem que falava de Jesus. E aí, Filipe, explica, isso acabou de acontecer em Jerusalém. Isso aconteceu, e o eunuco, meu Deus. Tem uma água ali, o que é que me impede de ser batizado? Tu crê em Jesus? Crê. Agora, para a carruagem, meu irmão, vamos batizar agora. Entra lá no poço, vai batizado. Quando ele levanta, cadê Filipe? Desapareceu, vai aparecer em outra cidade. Olha a experiência do eunuco, foi louco ou não foi? Mas a de Filipe foi muito mais louca, velho. Ele apareceu em outro canto, meu Deus do céu. Você está entendendo que a vida com Cristo é leve? Ela é empolgante, cara. Você obedece à direção do céu, manifesta na terra. E você vai ficar muito doido disso. No bom sentido. É lindo ver o Senhor se manifestando, cara. Porque Ele faz isso por amor. Ele amou aquele eunuco. Ele amou Saulo. Ele amou a minha vida. Ele amou a sua vida. Sabe por que a gente está junto? Porque Jesus nunca parou de fazer o que Ele faz. E sabe por quê? Porque nunca faltou quem ouvisse o que o Senhor diz. E nunca faltou quem fizesse o que o Senhor manda fazer. Cada um de nós está aqui hoje porque alguém ouviu o que o céu está dizendo e reproduziu na terra. Cada um de vocês. Ah, mas eu vim pela primeira vez hoje. Até você. Alguma notícia chegou aos teus ouvidos.
Alguma coisa atraiu o teu coração. Não, mas eu vim porque eu estava com vontade. Você acha que você teve vontade? Foi Ele que colocou a vontade dentro de você. Porque Ele nos toca com desejo, cara. Ele nos escolhe e faz a gente achar que foi a gente que escolheu. Ele diz isso para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. João 1, olha que lindo, o mesmo Filipe. A Bíblia diz assim: e Jesus encontrou Filipe, e Filipe encontrou Natanael, e Filipe disse para Natanael: encontramos o Messias. Não encontrou nada, cara, foi ele que te encontrou primeiro, tu já está achando que encontrou ele. Jesus encontrou Filipe, Filipe encontrou Natanael e disse para Natanael: encontramos o Messias. Vai, tolinho, acha que foi tu que me encontrou. Aí leva Natanael para Jesus. Aí chega lá, Jesus fala: eis aí um israelita em quem não há dolo. Natanael fala: de onde tu me conheces? Aí Jesus fala: antes que Filipe te chamasse. Já estava de olho em você, eu escolhi os dois. Ele nos toca com desejo, cara. E fazer a vontade de Deus, querendo isso, é a coisa mais gostosa do mundo. Senhor, bota a mão no teu peito e diz assim: Senhor, me toca com o teu desejo. Me faz querer a tua vontade. Me faz sonhar os teus sonhos. Eu quero ter a mente de Cristo. Coloca a tua vontade dentro do meu coração. Tem muito mais para eu fazer do que para eu deixar de fazer. Deixar de fazer é consequência. Quando eu começar a fazer, deixar de fazer é consequência. Ele disse: vinde a mim. Agora você só ouve. Ele disse: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você acha que alguém cansado e sobrecarregado está com cara de santo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cara, pega a tua força, vem do jeito que você está. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. É Ele quem te alivia. É Ele quem te lava. É Ele quem te limpa. Quem passa pela porta e encontra pastagem. Ele é quem faz isso em você. Eu gostaria de que nós tomássemos alguns instantes para orar sobre isso nessa noite. Amém? Eu estou falando aqui para vocês na presença dEle. Agora nós vamos falar diretamente com Ele. Coloca de pé no teu lugar, querido. Você pode fazer isso para mim?